Bom dia a todos. Muito obrigado, Carlos, pela apresentação. E desde já, muito obrigado a todos que estão participando do nosso seminário de hoje. Como o Carlos comentou, o assunto de hoje é o índice de área foliar. Então, a gente já abre a nossa apresentação com essa imagem bastante interessante do índice de área foliar monitorado por satélite de todo o mapa mundi. Nessa imagem, a gente consegue ver as áreas que têm maior cobertura vegetal, que nesse caso são representadas pela coloração mais escura, com índice de área foliar maior. E aqui é uma imagem do índice de área foliar, de uma escala de 0 até mais ou menos 6, que mostra a cobertura em metros quadrados por metros quadrados, que a gente vai entender um pouco melhor durante a nossa apresentação o que significa esse IAF, ou em inglês a sigla LAI, de Leaf Area Index. Então, o programa da apresentação de hoje vai começar com uma definição rápida do que seria o índice de área foliar. Ele é um conceito bastante simples, bastante intuitivo, então não tem muito mistério na hora de se conceituar o que é o índice de área foliar. Depois a gente vai passar por algumas variáveis que podem alterar o índice de área foliar de determinada planta ou de determinada comunidade. Depois a gente vai passar por alguns métodos de medição do índice de área foliar. Aqui a gente vai passar boa parte do tempo da nossa apresentação comentando principalmente das diferentes maneiras de se medir o índice de área foliar, que a gente dividiu em duas categorias: os métodos diretos de medição do índice de área foliar e os métodos indiretos para se medir esse parâmetro. E por fim a gente vai terminar a apresentação com algumas perguntas, como se fosse um guia para a gente determinar qual tipo de método realmente atende a nossa necessidade. Se a gente realmente precisa medir esse IAF, qual a importância dele, e se realmente precisa medir o IAF, qual seria o método mais indicado para o nosso caso. Então, começando aqui com a definição do índice de área foliar, seria basicamente a área foliar total, medida de uma face das folhas, por área ocupada no solo. Então, como a gente está relacionando área foliar por área no solo, o índice de área foliar ele é um parâmetro sem unidade. A gente acaba cortando as unidades e ele fica um parâmetro sem unidade. Então, é um índice que varia de uma escala de 0, ou seja, se a gente tem um índice de área foliar de 0, a nossa área em estudo ela não tem nenhum tipo de cobertura vegetal, ele é um solo nu. Até valores de 6, 7, que seriam índices de área foliar bastante altos, que a gente encontra em florestas bastante densas. Então, essa é uma representação gráfica do que seria o índice de área foliar. A gente separaria determinada área de estudo, então a gente delimita uma área no solo, que a gente vai considerar para o nosso monitoramento. E nessa área de solo pode ter ou não cobertura vegetal, presença de plantas. Então, para calcular o índice de área foliar, seria como se nós tirássemos todas as folhas presentes naquela área delimitada e colocasse elas uma do lado da outra para formar planos, cobertura, para tentar cobrir aquele espaço de solo delimitado. A quantidade de vezes que a gente conseguir cobrir
a nossa área de solo delimitada seria o nosso índice de área foliar. Então, no exemplo dessa imagem, a gente tirou todas as folhas da população de plantas daquela área e conseguiu, colocando uma do lado da outra, cobrir aquela área de solo por 2 vezes. Então, o nosso IAF seria de 2. Até para ficar mais fácil, a gente pode colocar uma unidade para entender melhor o que seria o índice de área foliar. É como se a cada metro quadrado de solo que a gente tem naquela área delimitada, a gente tivesse 2 metros quadrados de cobertura vegetal. E como ele é um índice sem unidade, a gente pode também tratar em outras unidades de área. Poderia ser por metro quadrado, poderia ser por hectares também. E alguns fatores que alteram o índice de área foliar de uma determinada área. Uma delas é a resposta ecofisiológica que a planta tem para, por exemplo, condições químicas, físicas ou biológicas do solo. Então, é bastante evidente que o desenvolvimento da planta tem relação direta com a cobertura vegetal, com a produção de folhas daquela planta, daquela população. Então, essa imagem é uma imagem bastante clássica quando a gente trata de nutrição vegetal, que representa a lei do mínimo. Então, é como se a água dentro de um balde fosse a produção de determinada planta, e cada uma das tábuas que forma esse balde de madeira seria um nutriente. Então, a gente pode ter, por exemplo, uma boa disponibilidade de diferentes nutrientes, de diferentes fatores, inclusive luz e água, mas é aquele nutriente ou fator mais limitante que vai acabar determinando a produção máxima da nossa planta. Então, por aqui a gente percebe que a falta de determinado nutriente ou de determinado elemento pode acabar limitando o crescimento da planta e isso diretamente afeta o índice de área foliar dela. Esse é um exemplo mais prático. Aqui a gente teria plantas de arroz com deficiência em fósforo. Então, é bastante visível a diferença na produção de folhas realmente dessa planta, nos 2 diferentes casos. E com certeza o índice de área foliar aqui, ele vai ser diferente quando medido, baseado só aqui no sintoma de deficiência do fósforo. Um outro fator que pode alterar o índice de área foliar, e esse é até bem mais direto, mais instintivo, é a questão do bioma da nossa área. Principalmente se existem elementos de herbivoria ou competição entre as próprias plantas e até diferenças de estágios sucessionais. Então, no caso de competição, a planta ela vai acabar competindo dentro de uma mesma área pelos elementos, seja nutrientes, água ou até luz solar, e isso pode afetar o desenvolvimento da planta, consequentemente a produção de folhas dela, ou então, num caso mais negativo, a existência de herbívoros no ambiente, que vão diretamente diminuir o índice de área foliar, porque eles vão consumir área das folhas das plantas. O microclima também é um fator que influencia o índice de área foliar. Então, fatores como temperatura, umidade relativa, presença de disponibilidade de luz, são alguns fatores que podem determinar diferenças no índice de área foliar. Então, esse gráfico mostra, por exemplo,
a influência que a irradiância tem na fotossíntese de diferentes tipos de plantas. Aqui foram comparadas plantas C3 e plantas C4. E a gente percebe que a incidência de radiação ela tem comportamentos diferentes dependendo da planta. Então, ela pode favorecer planta C4, por exemplo, aumentando a sua taxa fotossintética, o que não ocorre com tanta importância nas plantas C3. Então, a maior incidência de radiação pode acabar favorecendo plantas dependendo do seu metabolismo. A temperatura também. Cada planta, cada cultura tem uma faixa ótima de temperatura para o seu desenvolvimento. Existem também temperaturas mínimas e máximas que delimitam uma faixa de trabalho de temperatura para a nossa planta. E também existem extremos, como uma temperatura mínima ou máxima de desenvolvimento para a planta realmente. Abaixo desse mínimo ou acima desse máximo, a planta poderia acabar morrendo e deixando de produzir. Então a temperatura também, ela tem diferentes influências de acordo com o nosso tipo de planta. Então aqui é um gráfico que compara o efeito da temperatura em plantas também, de novo, separadas em plantas C3 e C4. Então a gente percebe que plantas C4, elas tendem a se desenvolver, elas têm um efeito benéfico do aumento da temperatura até um certo ponto, que é diferente de plantas C3, por exemplo, que não tem esse ganho na sua produtividade baseado na temperatura. Por outro lado, em temperaturas mais baixas, elas acabam tendo um desenvolvimento melhor. E isso acaba refletindo na produção de matéria viva da planta. Então, por que se mede o índice de área foliar? A gente já definiu o que seria o índice de área foliar, mas qual é a importância desse parâmetro na nossa vida, nos nossos estudos? Então, o índice de área foliar, ele, por tratar de área vegetal, ele tem uma relação direta com a absorção de luz pela planta, pelo dossel, pela copa das plantas. E, por consequência, se ela tem relação com a absorção de luz, ela também tem relação com o crescimento e produtividade da nossa planta, principalmente naquelas de interesse comercial. O índice de área foliar também nos ajuda a monitorar estágios fenológicos das plantas, principalmente naquelas plantas decíduas que em uma determinada época do ano acabam perdendo todo o seu material foliar. E isso fica bem claro, é bem legal de ver o gráfico de AF desse tipo de cultura. O IAF também tem relação com a estrutura do dossel das plantas. Ele pode ser utilizado para estudos de transpiração e também ele serve para monitorar o desenvolvimento das populações de plantas, seja em nível local ou até em nível global, como a gente viu na primeira imagem da nossa apresentação. Então agora a gente vai começar a falar sobre como medir o índice de área foliar. Como eu comentei anteriormente, a gente dividiu os métodos de medição de área foliar em dois grupos, os métodos diretos e os indiretos. Então, os métodos diretos são aqueles que a gente vai medir diretamente o que a gente busca. Então, a gente vai medir diretamente a área foliar da nossa área de estudo. Enquanto os métodos indiretos, a gente vai medir outros parâmetros que não o índice de área foliar, para então chegar nessa cobertura vegetal.
E dentro dos métodos diretos, a gente vai comentar dois métodos, que é a coleta de folhas presas à planta e a coleta em épocas de desfolha. E nos métodos indiretos, a gente vai comentar principalmente três aqui, que é o uso de imagens hemisféricas, o uso de métodos que invertem a radiação fotossinteticamente ativa para chegar no índice de área foliar, e métodos que captam a reflectância espectral do espectro luminoso para determinar o índice de área foliar. Então, primeiro, sobre os métodos diretos. O primeiro método é aquele método em que a gente coleta as folhas de uma planta viva. As folhas estão presas na planta. Então, a gente retira as folhas dessa planta e depois mede diretamente a área que essa planta tinha de folhas. Então, um método que pode ser utilizado é fazer o decalque dessas folhas. Então, a gente retira as folhas da planta, decalca em uma folha de acetato e utiliza algum tipo de software para calcular a área ocupada por esses decalques. Depois, a gente pode pegar essa amostra de folhas utilizada, desidratar elas em estufa para chegar na massa seca dessas folhas. E com isso a gente tem tanto a área que elas ocupavam, quanto a massa seca delas, e isso a gente chega no valor de área foliar específica, que é a quantidade de metros quadrados, a quantidade de área que a gente tem por quilo de matéria seca daquela determinada espécie. E estudos mostram que a gente consegue valores bastante diferentes. Aqui a gente trouxe apenas dois exemplos, mas existem plantas que nos dão, por exemplo, 33 metros quadrados por cada quilo de massa seca de folhas, e enquanto outras espécies podem nos dar valores de 5 metros quadrados por quilo de folha. Então, se a gente tem essa área foliar específica, a gente consegue, com a massa seca total de folhas de um determinado local, chegar no índice de área foliar. Então, eu tenho aqui a área foliar específica, que é a quantidade de metros quadrados que eu tenho por quilo de folha. E eu tenho quantos quilos de folha eu tinha naquela área, eu multiplico um fator pelo outro e chego no índice de área foliar. A vantagem de um método de coleta direta é que a gente vai medir todas as folhas da nossa área e realmente a gente vai medir o índice de área foliar. Então a gente vai ver que outros métodos que medem o índice de área foliar possivelmente contam outros órgãos da planta, como galhos, frutos, flores. E no método direto não, como a gente está retirando só as folhas da planta, a gente tem realmente o valor que se refere à área foliar. Uma outra vantagem desse método é que ele permite separar o índice de área foliar por espécies. Então a gente pode ter áreas, e isso é mais comumente encontrado, comunidades que têm diferentes espécies de planta. E se a gente consegue retirar as folhas e separar por espécie, a gente tem o índice de área foliar separado por espécie e não por área. Como desvantagem, a gente pode citar, por exemplo, o trabalho manual. Ele é um método bastante manual, então requer que a pessoa tire folha por folha, decalque, faça a medição. Então ele é um método trabalhoso e ele mede todas as folhas da nossa área, incluindo aquelas folhas encobertas, que não têm o mesmo nível de contribuição para o desenvolvimento da planta, para a taxa de fotossíntese,
que aquelas folhas que estavam expostas ao sol, mais acima. Existe também no mercado alguns equipamentos que fazem o escaneamento das folhas. Então a gente retira a folha, passa ela num scanner mesmo e o próprio equipamento nos dá a área foliar. Então ele também seria um método de coleta, então a gente precisaria coletar as folhas. É um método destrutivo, porque a gente vai precisar retirar da planta para passar pelo scanner, mas é uma opção para fazer esse método direto de monitoramento da área foliar. O segundo método comentado de medição direta é o método da desfolha. Então ele é considerado um método não destrutivo no caso das plantas que em algum momento do seu desenvolvimento perdem naturalmente as suas folhas. E ele também, assim como, e ele é bem parecido com o método anterior de coleta, então por isso ele tem a mesma vantagem de permitir analisar a área foliar por espécie de planta. Como desvantagem, ele é um método restrito àquelas plantas que perdem as suas folhas, ou então a gente precisa derrubar as folhas da planta de alguma maneira, com algum tipo de químico. Precisa desse trabalho também de coleta das folhas, e também utiliza aquele índice de metros quadrados de folha por massa de matéria seca. Então isso pode variar de acordo com o ano, com a época do ano que a gente faz a nossa coleta. Essas são fotos de uma área na qual foi utilizado esse método. Então foram colocadas armadilhas embaixo da comunidade de plantas, que ia coletando as folhas que iam caindo. Então essas armadilhas elas têm uma área de coleta conhecida. Depois a gente pega esse material que caiu e seca em estufa e depois pesa para ter a massa seca dessa amostra. Então a gente vai ter a massa seca por área de solo e a gente multiplica isso por aquele índice de área foliar específica, que é a quantidade de área por massa seca de material, e chega no índice de área foliar. E isso a gente tem que ir fazendo ao longo de todo o período de desfolha da planta. Agora para alguns métodos indiretos. Então aqui a gente não vai medir diretamente o índice de área foliar, diferente dos dois métodos anteriores. A gente vai medir algum outro parâmetro possível de se medir, e por calibração a gente chega no índice de área foliar. Então os três métodos que a gente vai apresentar aqui, eles trabalham com o comportamento da luz dentro de uma comunidade de plantas. Então, quando a luz atinge uma planta ou o dossel de uma determinada área, ela pode ter três destinos. Ela pode ser transmitida, então a luz ela chega no dossel da planta, mas ela atravessa, então ela chega no dossel da planta e chega até a área abaixo do dossel da planta. E isso, em baixo índice de área foliar, quando a gente tem poucas folhas no local, ela tem uma alta transmissão. A luz consegue atingir o solo mais facilmente. Ao contrário, se a gente tem mais folhas no local, existe uma baixa transmissão de luz. Um outro destino da luz é ser absorvida pela planta. É aquela parcela da luz que chega na planta
e ela não é nem refletida de volta para a atmosfera e nem chega embaixo da planta. Ela é absorvida pela planta e utilizada para o seu desenvolvimento. Aqui é bastante instintivo também. Se a gente tem pouca cobertura vegetal na área, a absorção também vai ser menor, e o contrário acontece. Se a gente tem mais folhas, a absorção da luz também é maior. E um terceiro destino é aquela parte da luz que chega na planta e ela é refletida de volta para a atmosfera. Então aqui, essa reflexão ela depende do espectro, da banda do espectro da luz que a gente está trabalhando. Se a gente tem um índice de área foliar baixo, então ela vai refletir uma quantidade bastante parecida no espectro da faixa visível e do infravermelho próximo. Se a gente tem maior quantidade de cobertura vegetal, ela vai refletir muito pouco na faixa visível, que é a faixa que a planta utiliza para a fotossíntese, e vai refletir mais na faixa do infravermelho próximo. Então esse é o espectro da radiação eletromagnética. Então a gente tem diferentes bandas da luz, e a luz que a planta utiliza para a fotossíntese é essa que vai de 380 nanômetros até 780, que é conhecida como a faixa de luz visível. E o comportamento da luz, se ela vai ser refletida, se ela vai ser transmitida ou absorvida, depende tanto da estrutura da planta, quanto da faixa do espectro luminoso que a gente está trabalhando. Então, o primeiro método que a gente vai comentar, ele trabalha a luz que é transmitida, aquela que chega na planta, mas ela atravessa o dossel dessa planta e chega até embaixo dela. Que é o caso da imagem hemisférica. Então, nesse tipo de metodologia, o que a gente faz é montar uma câmera fotográfica apontada para cima. Então a gente coloca ela embaixo do dossel da planta, apontando para cima, para o dossel da planta. E ela tem uma lente especial que consegue essa imagem hemisférica de todo o hemisfério acima da nossa câmera. Então nesse caso a gente tem uma imagem tirada do nosso dossel, olhando de baixo para cima, e a gente analisa essa imagem em um software depois no computador, para determinar o índice de área foliar baseado principalmente na diferença de luz e escuro, de claro e escuro. Então, como desvantagem desse método, a gente não pode ter o sol presente na imagem, e isso limita um pouco os horários de trabalho que a gente consegue monitorar utilizando essa imagem. Ele é um método subjetivo, então a gente precisa determinar limiares de claro e escuro para que o software consiga fazer esse cálculo de o que é área foliar e o que é céu. E esse limiar ele pode ser variável. E uma outra desvantagem é que a gente precisa montar essa câmera embaixo do dossel da planta. Mas tem algumas plantas que elas já são baixas, e então a gente não consegue montar a câmera embaixo dela para conseguir tirar a foto do seu dossel. E como vantagens, ele é um método bastante utilizado principalmente para dosséis altos, florestas, por exemplo, que normalmente impossibilita ou inviabiliza o método direto de você derrubar uma árvore e fazer a coleta. E ele também fornece outras informações que não só o índice de área foliar. Uma delas é a trilha que o Sol percorre ao longo do dia, por exemplo. Então, esse é um exemplo de imagem hemisférica que é tirada. Então, aqui era um bosque, a foto foi tirada de baixo para cima, e a gente consegue ver a copa, o dossel dessa área, e a diferenciação de céu e área foliar.
Então aqui a gente também consegue ver algumas limitações do método. Por exemplo, nesse caso, o Sol ele estava presente na hora da tirada da foto. Então, a gente consegue ver o disco solar aqui, e ele acaba clareando a área em volta. Mesmo que tivesse alguma folha aqui em volta, ele acaba clareando, e isso pode subestimar o cálculo de índice de área foliar. Uma outra dificuldade que a gente pode ver aqui é a determinação de limiares. Então, a gente tem um céu que é mais escuro e um céu que acaba ficando mais claro, mas por presença de nuvens. Não necessariamente aqui é escuro porque tem folha, mas o software ele precisa ser capaz de diferenciar um do outro. Aqui as duas áreas são céu, mas elas têm uma coloração, um brilho diferente na imagem. E também existe a dificuldade de sombras. Então, aqui é uma área mais escura, mas porque ela tem sombra do próprio tronco da árvore. Então, como diferenciar isso da área foliar, baseado somente na determinação de claro e escuro? Essa é uma outra informação que a foto hemisférica ela nos permite obter, que é o caminho que o Sol faz ao longo de um dia, por exemplo. Então, com esse tipo de informação, a gente consegue, por exemplo, determinar a disponibilidade de sol no subbosque, naquela população que fica abaixo do dossel da foto. Em que horário do dia, em que intensidade, por exemplo, determinada área abaixo do subbosque vai receber a incidência de luz. Um outro método é a utilização da inversão de radiação fotossinteticamente ativa. Nesse caso, a gente utiliza septômetros que medem a luz interceptada. Então, ele vai medir a luz que chega em cima da planta e a luz que atravessa e chega embaixo da planta. Então, ele vai medir essa luz, mas no seu espectro visível, naquela radiação fotossinteticamente ativa, na faixa de 400 e 700 nanômetros, que é a luz que a planta vai utilizar para fazer a fotossíntese. E a medição nesse aparelho é feita por unidade de fluxo de fótons. Quantos fótons passa em uma determinada área por unidade de tempo. Então aqui é um exemplo gráfico de como a gente pode medir utilizando esse aparelho. Então a gente precisa de duas medições, a luz que chega na planta e a luz que atravessa e chega embaixo dela. Para isso a gente pode utilizar ou um sensor externo, colocado em cima da planta e um sensor embaixo dela, ou a mesma barra de sensores em cima da planta e embaixo, ou se o dossel ele for muito alto e impedir a gente colocar algum sensor em cima dele, a gente pode tirar numa clareira ou fora da área, uma referência da luz incidente e depois entrar na área e tirar a luz que atravessa. Uma outra opção também é só utilizar um equipamento dentro do subbosque e deixar um sensor medindo a radiação fotossinteticamente ativa fora e automaticamente. Depois a gente chega no laboratório e faz a comparação baseado no relógio dos dois equipamentos. Além da luz que atravessa e que chega na planta, que vai determinar o índice de transmissão, tal, ele também utiliza outras 4 variáveis, que é o ângulo zenite do Sol, a fração de radiação direta, parâmetro de distribuição foliar e o coeficiente de extinção. O primeiro dos 5 fatores é o tal, que é o coeficiente de transmissão, que é calculado baseado nas duas medidas, na medida de luz que chega na planta e que atravessa a planta. Então, é uma divisão da luz que atravessa pela luz incidente, o total disponível de luz que atinge a planta. O segundo fator é o ângulo zenite. É o ângulo que o Sol apresenta
em relação ao ponto do observador, e esse ângulo ele é calculado baseado tanto nas informações de data e hora, como de local, latitude e longitude. Com isso ele consegue calcular o ângulo que o Sol tem em relação ao observador. O terceiro fator é a quantidade de luz que incide diretamente na planta em comparação à radiação total. Então, qual a porcentagem de luz que vem diretamente do Sol e atinge a planta e qual a porcentagem de luz que é difusa, que acaba refletindo em outras superfícies, em outros gases e acaba chegando na planta. O parâmetro de distribuição foliar ele tem relação com a própria planta, com a estrutura do dossel dessa planta. Então, ele tem importância principalmente quando a gente trata de uma luz mais direta, quando boa parte da luz ela vem diretamente do Sol e atinge a planta. Quando a luz é mais difusa, ela vem de diferentes sentidos e acaba diminuindo a importância desse fator de parâmetro de distribuição foliar. Um exemplo aqui de parâmetros diferentes é com relação ao tipo de dossel que a planta apresenta. Então, a maioria das plantas que a gente trabalha tem um dossel mais bem distribuído, o ângulo de inserção das folhas é distribuído, então ele acaba tendo um parâmetro próximo de 1. Agora, se as plantas elas têm um dossel mais vertical, com ângulo de inserção mais fechado, esse dossel acaba ficando com um parâmetro abaixo de 1, e o oposto também acontece. Se a gente tem um ângulo de inserção maior, esse parâmetro de inserção também precisa refletir isso e acaba ficando maior do que 1. Existem alguns parâmetros de referência já registrados na literatura, e a gente percebe que eles variam muito de acordo com a planta, mas também variam dentro da própria planta, dependendo do estágio fenológico dela. E por último, o equipamento também considera o coeficiente de extinção, que é o quanto da radiação que não é absorvida pelo dossel. E ele leva em consideração, nesse cálculo, o ângulo zenital e o ângulo de distribuição da folha. Então aqui a gente tem o ângulo zenital e o parâmetro Ki, que era o de distribuição foliar, para o cálculo do K, que é o coeficiente de extinção. E depois que ele consegue calcular e obter todas essas variáveis, ele aplica na equação de índice de área foliar, aqui o L seria o índice de área foliar, e ele calcula o índice de área foliar baseado nesses 5 parâmetros apresentados. Como vantagem, os septômetros que medem por radiação fotossinteticamente ativa, eles são métodos não destrutivos, então a gente não precisa arrancar a folha ou derrubar uma árvore para calcular o índice de área foliar. A gente consegue com isso então monitorar ao longo do tempo uma mesma área. Então a gente tem todo o desenvolvimento ao longo do ciclo dela. Eles são leves e portáteis, então são instrumentos que a gente leva para o campo, tira uma leitura, e as leituras são precisas, e como a gente utiliza o mesmo equipamento para diversas áreas, acaba deixando o método mais barato. São métodos também rápidos, então a leitura de índice de área foliar ela é mostrada já na hora da leitura mesmo. E como desvantagens, como a gente precisa dessa leitura abaixo e acima do dossel, alguns dosséis altos eles acabam dificultando isso. Como a gente apresentou anteriormente, existem algumas alternativas, mas realmente é uma dificuldade que apresenta principalmente aquelas plantas de dossel mais alto. E por último, a gente tem o método indireto que vai medir o índice de área foliar baseado na luz que é refletida na planta.
E aqui a gente trouxe o índice NDVI, que é um índice vegetativo baseado na reflectância da luz que atinge a planta e é devolvida para a atmosfera. Então ele se baseia principalmente em dois espectros, duas bandas do espectro luminoso. A faixa visível, que é aquela luz que a planta utiliza para fazer a fotossíntese, e o infravermelho próximo, que a planta acaba devolvendo para a atmosfera. Esse exemplo é de uma planta de trigo e deixa bem claro o que o índice NDVI utiliza para calcular o índice de área foliar. Então, ele não vai medir o espectro todo refletido da luz. Ele vai pegar o que é refletido na faixa do vermelho, que fica dentro da faixa visível, e aqui, quanto mais planta a gente tem, quanto mais cobertura vegetal a gente tem, mais absorção a gente tem, porque a planta vai utilizar essa luz para fotossíntese. Então a reflectância acaba caindo. Uma menor quantidade da luz nessa faixa é devolvida, é refletida, porque ela vai acabar sendo absorvida para próprio uso. Em compensação, na faixa do infravermelho próximo, à medida em que a gente vai aumentando a cobertura vegetal, vai aumentando também a reflectância da luz nessa banda. Então aqui a gente tem, por exemplo, um solo nu, e a gente percebe que a reflectância, tanto no vermelho quanto no infravermelho próximo, ela acaba sendo muito parecida. E à medida em que a gente vai aumentando a cobertura vegetal dessa área, essa diferença entre visível e infravermelho próximo vai ficando cada vez mais evidente. E é baseado nisso que a gente consegue inferir uma cobertura vegetal de determinada área. Então, são sensores que precisam de uma referência. Eles são colocados... Então, a gente tem um sensor que mede a luz que chega na planta, voltado para cima, e um sensor que é apontado para a planta para pegar o que é refletido dela. E o índice NDVI, então, vai utilizar a reflectância naqueles dois pontos mostrados anteriormente. No infravermelho próximo e no vermelho, que fica dentro da faixa visível. Esse é um outro gráfico que a gente consegue comparar diferentes coberturas vegetais. Então, a linha preta é um IAF bastante baixo, uma área quase descoberta. Então, a diferença entre o vermelho e o infravermelho é bem pequena. À medida em que a gente vai aumentando o índice de área foliar, até aqui a 6, por exemplo, a gente vê uma diferença muito maior entre o vermelho e o infravermelho. Até um ponto em que eles acabam se sobrepondo. Então a gente percebe de 5, 6, até 4 aqui de IAF, as curvas ficam muito parecidas. E essa acaba sendo uma limitação do método. Em altos índices de área foliar, essa diferença acaba ficando mais discreta. Esse gráfico mostra o acompanhamento de uma área de planta decídua. Então, em determinado momento do ano, a planta acaba perdendo suas folhas, e o NDVI também aponta essa perda de folhas. À medida em que o índice de área foliar caiu, o NDVI também caiu. E o NDVI ele é um índice dado de -1 a 1. Essa é a amplitude de trabalho dele. Então, em áreas de solo descoberto, o valor tende a ficar próximo de 0, 0,2. E à medida em que a gente vai colocando mais plantas, o dossel vai se fechando, o índice vai ficando mais próximo de 1. E aqui a gente consegue ver uma aproximação muito legal entre o índice de área foliar e o índice NDVI, ao longo de diferentes anos. A limitação do índice de área foliar por NDVI se dá principalmente por esse fator, porque a gente tem uma folha e a luz vai bater nessa folha e vai refletir. E isso vai ser captado pelo sensor de NDVI. No entanto, se a gente vai aumentando o índice de área foliar, a tendência é que as folhas vão se sobrepondo. Então, as folhas de baixo vão acabar sombreadas e não vão contribuir
o cálculo do NDVI, porque a luz ela vai incidir na primeira folha, na folha de cima, e vai refletir, e as folhas de baixo, apesar de presentes, aumentando o índice de área foliar, não vão ser captadas pelo índice NDVI. E isso pode ser bom ou pode ser ruim, porque, por um lado, ele vai acabar subestimando o índice de área foliar, essas folhas vão acabar não sendo contabilizadas no índice de área foliar, mas se a gente busca o estudo de fotossíntese, essas folhas elas não têm a mesma contribuição no desenvolvimento da planta, na fotossíntese, do que aquela folha que está exposta ao sol. Então, como vantagem, ele também é um método não destrutivo, a gente não precisa arrancar as folhas para fazer a medição. Ele é um método bastante preciso e relativamente barato, porque um sensor a gente consegue monitorar uma área de estudo, não somente uma planta. E é um sensor que pode ser deixado no campo, então, diferente daqueles de leitura pontual, esse a gente consegue deixar instalado ao longo de todo o desenvolvimento da planta e acompanhar, ter dados de cobertura vegetal ao longo de todas as suas fases fenológicas. Como desvantagem, como a gente comentou, principalmente naquelas áreas de índice de área foliar muito alto, que vai acabar não sendo captado pelo sensor de reflectância, e também em plantas muito altas, porque a gente precisa colocar esse sensor em cima das plantas e voltado para baixo, para pegar a luz que refletiu. E isso, se a planta for muito alta, acaba dificultando na hora da instalação. Então, por fim, a gente traz aqui algumas questões para ajudar não só a pessoa a definir se realmente precisa medir o índice de área foliar, e se ela realmente busca o índice de área foliar, qual tipo de metodologia que lhe atende melhor. Então, a primeira pergunta que fica é se a pessoa realmente quer o índice de área foliar. Se ela quer o índice de área foliar, ou se ela quer algum outro parâmetro, desenvolvimento da planta, fotossíntese, e isso pode interferir no método que a gente busca para o nosso estudo. Uma outra pergunta também é se o índice de área foliar é o único parâmetro que a gente busca. Se a gente quer só a cobertura vegetal ou se a gente quer alguma outra informação que a gente consegue com diferentes instrumentos, e isso vai determinar qual instrumento é o mais indicado. Se a nossa área de estudo tem um dossel alto e baixo, então a gente viu instrumentos mais indicados para plantas baixas, outros para plantas altas, e esse é um fator também bastante importante para se considerar. O IAF de cada espécie, se a gente está trabalhando com plantas de índice de área foliar baixo ou alto, porque existem equipamentos com dificuldade, principalmente nos IAFs altos. Se a gente precisa de um monitoramento contínuo ao longo do tempo, então deixa lá instalado monitorando sozinho, ou um equipamento que faça leitura pontual. A heterogeneidade e agrupamento da nossa área. Se a gente tem uma comunidade, o que a gente busca? O índice de área geral, ou separado por espécie. Isso que a gente busca são valores absolutos mesmo, o IAF dado em valores, 1, 2, 3, ou apenas uma tendência de aproximação temporal. Se eu quero só o comportamento da cobertura vegetal, talvez eu não precise do valor absoluto, mas só do comportamento ao longo do tempo, se a cobertura aumentou ou diminuiu. Então, a gente encerra essa parte da apresentação. Agora a gente vai abrir para as perguntas e respostas. Eu gostaria, então, já de agradecer a participação de todos no seminário de hoje. Aqui ficam os meus contatos. Se alguém tiver alguma dúvida adicional, alguma sugestão, fique à vontade. O e-mail agraria@metergroup.com, ele vem direto para mim. Muito obrigado.
Muito obrigado, Fábio, pela apresentação. Obrigado a todos os participantes. Nós vamos então passar as perguntas e respostas. O que nós vamos fazer, até pelo número de perguntas que nós temos aqui, é tentar responder o maior número possível e responder ao vivo, né, digo aqui agora. E na sequência, nós vamos responder as demais perguntas e enviar por e-mail aos interessados. Também gostaria de informar que uma cópia dessa apresentação em PDF, você já pode baixá-la. Está aí na sua ferramenta GoToMeeting. Aos que chegaram depois da abertura da palestra, você pode clicar na ferramenta GoToMeeting e ter um PDF onde você pode baixar uma cópia da apresentação. E uma cópia da apresentação com áudio vai ser colocado no YouTube ainda hoje. Então, no final do dia, já deve ter a cópia dessa apresentação com o áudio.